Você está assistindo Simplesmente Carol Guandalini e hoje o bate-papo vai ser entre irmãs e eu tô aqui com a Cecília Guandalini, tudo bom? Tudo e você? Gente, ela é minha irmã. Acredite se quiser. É, a gente é irmã. E a gente vai fazer hoje um bate-papo para vocês conhecerem um pouco mais até da minha história de infância, da minha história familiar. Eu já bati papo com as crianças, com meus 3 filhos, já viajei com marido, mãe, sogra e hoje chegou um dia da gente. Que a gente sempre conversou muito, sempre foi muito amiga, brigava, Verdade. né? Era uns quebra-pau legal, né? Era forte a coisa. Não, a gente não se batia, tá? Calma, era só... Pão. Não lembro. E a gente tá aqui hoje na Pane, na padaria artesanal. Vamos tomar um café gostoso e relembrar algumas coisas. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Adorei ter você aqui comigo. Eu também. Hoje ela trabalhou só no período da manhã e no final a gente vai contar um pouco desse trabalho. Mas a gente tá aqui hoje, Sei, que eu queria assim, vamos relembrar algumas coisas? Vamos. Então, tá. Então, por exemplo, eu tava pensando outro dia e tava pensando até com as crianças, tudo aquilo que a gente passa pros filhos da gente é muito daquilo que a gente teve. Então a gente, graças a Deus, teve pai e mãe presente. Bem presente. E sabe o que eu lembrei falando nisso? Que você dizia, quando a gente estudava lá num colégio de freiras em Santana, que a maioria das suas amigas tinham os pais separados, que você questionou em casa, né? É verdade. Conta um pouco lá pra gente. Foi uma coisa até que impactante pra mim na época, porque pra mim era muito normal ter pai e mãe dentro de casa. Mamãe trabalhava, papai trabalhava, era um período também de infância que quem cuidou da gente foi a vovó e o vovô. Por eles né? trabalharem, Por né? trabalharem, nessa época não tinha creche, mini creche, subcreche, né? Enfim, que você conseguia hoje... Um colégio período integral, né? Não importa, hoje você consegue colocar uma criança com 6 meses numa escola e você vai trabalhar, mas naquela época não era assim. E, enfim, e eu comecei a perceber que eu tinha muitos colegas que tinham pais separados e foi pra mim muito, assim, chocante. Na realidade, eu só tive uma amiga, minha amiga Célia, pois é, uma amiga que também os pais viviam juntos. Todos os outros, de escola, tô falando isso de escola, tá? Não estamos falando de período de Caraguá, quando a vovó tinha casa, que lá a maioria dos nossos amigos tinham pai e mãe presentes também. Mas enfim, foi uma coisa que chocou muito. Pais separados não é uma coisa tão atual, né? Não, sempre teve. Mas isso, na época, me marcou de ver você falar pra mamãe. Verdade. Na verdade, na minha parte, assim, eu não percebi tanto. Eu também tinha, mas não foi uma coisa importante. Eu acho que foi uma coisa importante pra tua cabeça. Pra mim. Que já era uma adolescente, enquanto eu ainda era criança. Uhum. E isso realmente, assim, é difícil, né? E a gente teve sempre, apesar da mamãe ficar mais com a gente, o papai, quando não trabalhava viajando, ele também prestava serviços gratuitos à comunidade como comissário de menores. Verdade. Então, assim, às vezes eu me pego fazendo umas coisas, eu lembro muito dele, porque eu posso não ganhar, mas eu adoro ajudar. E ele tinha muito disso, né? Tinha. Ele era uma pessoa que se preocupava já com pessoas naquela época. Exato, isso é muito legal. Você sabe que eu ouvi outro dia das minhas 2 filhas, que mãe, você educou a gente muito educado. E isso é ruim, o mundo é cão. E eu falei, tá, mas o bom caráter de vocês é incontestável. Dos 3, já foi elogiado até do meu filho pequeno, que hoje em dia parece que os padrões estão mudando. Não me arrependo, mas de repente tinha que ter criado mais malandro, eu não sei, às vezes eu me pego, porque eu falei, nós também fomos criados muito bons, fazíamos papel de bobo, mas hoje elas falam, mãe, às vezes a gente não sabe responder uma pessoa grossa. Então, assim, isso é um pouco da educação, né? É da educação e eu particularmente ainda acho válido, sabe? Sabe por quê? Eu vejo assim, tá? O mundo está do jeito que está, de não ligar pro próximo, eu tenho que levar vantagem em tudo, né? As pessoas hoje não sabem perder. Eu acho que a educação tradicional ainda, aquilo que a gente teve do papai, da mamãe, da vovó, do vovô e que a gente procurou passar para os nossos filhos, não trazem prejuízo. Aliás, acho que pelo contrário, acho que é um plus. Tá? Na verdade, vai aprender na vida, né? Vai aprender na rua, vai aprender com o primeiro tapa que levar, vai vir pra casa chorando, aí a mãe vai falar. Porque eu sou muito assim, não é pra agredir ninguém, mas
não traga desaforo para casa também. Ah, sim. Não faça papel de bobo. Bondade e bobeira são coisas distintas. E foram coisas que nós aprendemos também. Com certeza. Agora, a gente aprendeu muita coisa boa, mas tem coisa que eu tenho um pouco de trauma. Por exemplo, e eu vou contar pra vocês, e eu não vou divulgar esse vídeo pra minha mãe. Camiseta. Camiseta velha vira pano de chão. Eu tenho um trauma que parece que tem uma pessoa atropelada, morta. Você entra em casa, acabou de lavar a cozinha e tem uma camiseta aberta. Parece que tem alguém morto. É verdade. E isso, eu tenho um trauma que hoje em dia, a minha funcionária, que me ajuda, meu braço direito, ela fala... Ai, pra outra que ajuda ela na limpeza, não pode cortar a camiseta, reaproveitar. Dona Carolina não gosta. Ela sabe dos meus traumas, então esse é um trauma que eu tenho. Copo de requeijão, eu tenho pânico, eu só compro copo de requeijão eu dava sempre pra alguém levar embora, porque eu tenho horror de ter copo de requeijão. Então assim, são os pequenos traumas da gente. Você tem algum assim que você fala, eu não vou fazer isso porque eu não gostava? Trauma, assim... Trauma bobo, né, gente? Eu tenho alguns, né? Porque da família, engraçado isso. Hoje é engraçado, já foi um período meio trágico na minha vida. Eu sempre me sentia patinho feio. Por quê? Não, é sério. Por que acontecia isso? Porque eu lembro que era sempre assim, ai, como a Cecília é bonitinha, né? Bonitinha, feia, arrumadinha. Eu não achava isso, eu até me sentia... A autoestima era boa. Era tudo de boa. Graças a Deus. Eu acho ótimo. Mas existia sempre um comparativo muito grande em relação a eu e a você. Você sabe disso? Não era... Sim, eu lembro de você não falar. Não era entre nós não. E nem em casa. Era das pessoas de fora em relação a gente. Que são extremamente sem noção, né, gente? Tem 2 filhos, você fala, nossa, que linda. Ai, ela também. Nossa, ou é ela simpática. Também não fala. Melhor não falar nada. Não fala. Né? Então, isso marcou muito pra ela, pra mim não tanto, mas eu lembro disso. E pra se vingar de mim, o que você fazia? Conta agora. Mas eu acho que isso era não lembro se era a mesma época, mas eu era ruim também, tá? Também eu não, confesso. porque eu não era. Não, certo. Não, mas o que acontecia era o seguinte, embora nós sejamos irmãs, embora tenhamos alguns traços, óbvio, né? Pertencemos ao mesmo pai e à mesma mãe, eu acho que em muitos momentos nós somos pessoas totalmente diferentes. E eu não gostava de algumas coisas. Por exemplo, eu gostava de brincar com ela. Sempre foi muito delicioso brincar, conversar e tudo mais. Mas nós tínhamos no fundo de casa, nessa época, um canteiro, e minha avó adorava roseiras. E eu não sei se vocês sabem, mas roseira fica aqueles mosquitinhos. Na flor, na planta. E aí o que acabava acontecendo? A bola sempre ia caindo lá na roseira. Aí eu falava assim, ai, Cá, vai lá e pega a bola. E ela vinha cheia de bichinho nos dentes. Ai, obrigada, amor. Fui criando anticorpos. Aí ela vinha toda cheia de bichinho. Eu confesso que depois de grande eu fui lá e falei, Carol, me perdoa. E eu perdoei, nem lembrei, ainda bem que eu não era alérgica também, né? Não, graças a Deus. Mas eu lembro assim, da coisas, gente gravar num gravadorzinho assim, comprido. Não, esse mico não. A gente, não vou falar, tá bom. Mas era um desenho, alguma coisa, e a gente gravava a fita inteirinha, uma frasezinha deles, e assim, a gente se divertiu muito. Não, fala, porque senão as pessoas não vão entender de tão ridículo que é. Não, a gente gravou foi o nosso primeiro sucesso. A gente era muito pequena e a gente gravou numa fita. Uma ficava pedindo pro treinador e o treinador então fazia. Então eu vou fazer pra ela, tá? Por favor, treinador. 3 meses de suspensão. Por favor, treinador. 3 meses de suspensão. Uma fita inteira só nisso. Meu Deus, a gente ganhou um gravador. De Natal. Foi. E aí a gente gravou. Então, assim, era incrível. Foi o nosso primeiro sucesso. A dupla. Outra coisa, eu tinha um pouco de raivinha, assim, que como ela era mais velha, né, gente, eu não via a hora de ter a idade dela. Às vezes, até em determinado momento, eu saía com ela. Mas o que acontecia? Ela ia em domingueira, eu nunca fui. Então, ela ia com a minha vizinha da idade dela na domingueira e eu ficava dançando com a minha vizinha da minha idade na garagem para que a gente pudesse fazer as danças e participar para fazer igual a vocês. Mas no fundo, a gente queria matar, porque vocês iam e a gente não, na domingueira. Era um período muito bom. Não era muito legal. Com certeza. Agora, olha só. Outra coisa muito gostosa que eu lembro era das viagens. A gente ia direto pro sul
A gente chegou aí vários anos, em janeiro, pro sul. Verdade. E a gente ouvindo música, eu e ela e a mamãe íamos cantando Rita Lee. É verdade. Era uma delícia. Nós tínhamos uma fita cassete, porque o carro, né, era um Opalão. Nós viajávamos com o avô, a avó, tios, né, que tinham os primos todos da mesma idade. E nós íamos de São Paulo, chegávamos até o Rio Grande do Sul. Sim. Fomos até Porto Alegre, Caxias do Sul, Gramado. Eram viagens longas, mas eram viagens extremamente agradáveis. E a gente ia cantando. Então era Lança Perfume, né? Meu Doce Vampiro. Meu Doce Vampiro, tinha a Ovelha Negra. Ovelha Negra da Família. Que eu achava que era eu. Não. E a gente teve uma infância de brincar. Às vezes eu sinto a necessidade dessas crianças que, graças a Deus, que nem minhas filhas, seu filho, vão pra rua, anda de skate e tal. O meu filho, ele é criado assim, ele vem de barro, vai jogar bola, volta cheio de barro. Mas eu vejo crianças de apartamento que quando elas correm, elas querem correr. Forrest Gump, quase você vai perder. Até porque todo mundo sabe que eu venho da área da educação. E eu percebo que elas têm uma necessidade que hoje em dia as crianças não têm. A gente tinha isso, né? Sim. Eu já namorava com meu marido com 13 anos e quando ele não ia no clube eu escalava morrinho. Adorava. Agora, sabe que eu ia te contar uma coisa também? Que eu não parti pra música porque eu tenho outro trauma. A mamãe tava uma vez na cozinha, preparando o almoço e eu tocava violão. Lembra que eu fazia violão? Cheguei a fazer em conservatório, nunca tive muita paciência pra parte clássica. Então eu fazia o violão popular, moderno chamava, acho. E aí eu compus uma música. E aí eu cheguei na cozinha, assim, eu lembro como se fosse hoje, olha o trauma. Eu contei isso outro dia pra minha mãe, ela falou, não lembro. Falei, lógico, a traumatizada sou eu. Quem grava somos nós, né? Sentei perto da geladeira, peguei o violão, acho que eu tinha uns 11 anos e eu comecei a cantar. Queria fazer amor com você. Eu não lembro como era a música, mas falava que eu queria fazer amor com você. E ela, do jeito que ela estava cortando os temperos da comida, ela me olhou e falou, você sabe o que é isso? E eu parei de cantar e falei, não, então não cante porque não sabe. Literalmente eu enfiei a viola no saco e puxei. Eu nunca mais compus nada. Foi um trauma. Não, porque ela tem razão, mas você vê, hoje eu falaria, mas você sabe o que é? Mas foi tão assim que acho que ela se sentiu tão chocada, ou ela pensou, será que essa menina com 11 anos, porque ela sempre conversou tudo com a gente, o forte foi de bater muito papo e tudo, mas não estava preparada para isso. Tinha um limitador, né? Sempre tinha um limitador. Eu acho que até por conta de como a vovó era em relação à mamãe. Coitada, ela não teve um quinto do bate-papo, porque a mãe dela trabalhava muito, ela foi criada muito com o pai. Sim. E o que acontece é que os horários eram mais compatíveis e o pai é mais cheio de dedos para falar, e naquela época, então, misericórdia, né? Infelizmente, nós não temos mais os nossos avós. Não temos. Deliciosos, saudade. Né? É muito bom. Quem tem avô e avó, a gente curte. Esse tempo passa, é muito bom. Mas a gente tem uma estrutura muito legal, né? Muito. Muito, porque assim, inclusive um lance muito engraçado, que esses dias eu estava falando pro meu marido. Eu me deitei, né? Daqui a pouco eu levantei, fui até o banheiro, fui lá, peguei o pente e comecei a escovar o cabelo. Quando eu voltei, meu marido olhou e fez assim, você foi escovar o cabelo? Eu fiz assim, eu lembrei da minha avó. Que a minha avó, quando a gente ia dormir, ela falava assim, vai escovar o dentinho e escova o cabelinho. E na época, eu muitas vezes não fiz. E hoje eu consigo entender. Existem conselhos de vó, de mãe, que a gente vai entender depois de bem mais velha, né? Do bem-estar que é, da coisa agradável. A obrigação de escovar o dente, tudo bem, tá? Não tô discutindo isso. Mas aí eu tô dizendo mesmo em relação ao cabelo. Quem é que escova o cabelo para ir dormir? Agora eu escovo, tá? E aí eu lembrei da vovó, foi uma lembrança assim tão gostosa, sabe? Por isso que a gente tem que falar, e às vezes eu falo aqui em alguns programas Mãe e Filhos e tal, disso, fale, não desista. Hoje ele não tá dando atenção a isso, mas ele vai ouvir. Quando se tornar pai ou mãe, quando se tornar mais velho, não é em vão. É verdade. Não é? Verdade. Às vezes eu conversando até com o padre, a gente conversou, ele falou, você vai incutindo na cabeça dessa criança as coisas boas e valores. Por mais que naquele momento você fala, não tá ouvindo, não tá fazendo, isso vai repercutir. Vai. Não é? Às vezes a gente até achava chata, viu? Como eu sou chata, ela é chata, você deve ser chata, mas
grava. Eu acho. E assim, eu tenho muita coisa da vovó de lavar sola. Eu não guardo um sapato sem lavar sola de sapato. Ela não deixava você chegar de uniforme, Imagina. né? E já escovava a saia. Era muito impecável. Isso é muito gostoso. Né? Já tava lá, eu até falo, era café com leite, o pãozinho com manteiga e queijo. E enquanto a gente estava tomando café, o vovô já estava passando graxa, né? Passava aquela pastinha. Uma pastinha era uma graxa no uma sapato graxa de que a gente usava. Né? E a vovó já estava lá passando a escovinha na saia, que era aquelas saias de pregas, né? Lembra? E aí a blusa já era outra era nova. Camisa branca, era tudo exato. muito. E sempre muito em ordem, muito em ordem. Tá? Se você olhar, a gente tem até as fotinhas, né? É muito tudo. gostoso, né? Eu acho que isso é legal da gente falar, hoje em dia, né? Você falar, eu tive base, eu tive uma estrutura. Bom, agora eu vou falar para vocês que nós vamos parar aqui, vamos continuar o Entre Irmãs parte 2, porque rendeu e ia render muito mais, né? Eu tava pensando que tem coisa que a gente nem falou, mas tudo bem. Eu vou parar por aqui, eu vou esperar vocês na quarta-feira que vem. Vou te agradecer por enquanto, mas você vai continuar aí comigo, tá bom? Tá bom, tô aqui. Se inscreve, curte, compartilha. Semana que vem tem mais com Simplesmente Carol Gondalini. Um beijo. Beijo. Fica com Deus.